Esse tripé é o famoso trocar pneu com o carro andando, né? E no caso da psicanálise, eu diria que em alta velocidade, porque quando a gente percebe, já está lá, fazendo a Exato. individual, a supervisão, tudo junto ao mesmo tempo, atendendo. Às vezes fica complicado de compreender para que cada coisa serve, né? E é um andando numa pista que a gente não conhece, né? Subida, descida, curva e bora lá. Estava tentando lembrar, conforme você falava, da primeira vez que eu ouvi falar do tripé. Achei estranho. E hoje é tão óbvio, faz tanto sentido. E o que que você achou estranho? Como assim eu tenho que fazer supervisão e manter minha análise? Essa foi a primeira coisa. Não pode fazer um só, né? Já que eu faço minha análise, o meu analista me ajuda. Já estou lá mesmo. E a formação não me incomodou tanto, porque eu sempre acreditei que as pessoas têm que seguir estudando, independente da área, ser Tá, mas vamos advogado, ser contextualizar médico. o que que é esse tripé? Porque Sim, sim. diz aí, vai, o que que é esse tripé que Então, a gente está falando? o tripé psicanalítico então, é o que dá base para um psicanalista trabalhar, que é manter a sua análise pessoal. Essa análise deve ser com alguém mais experiente, o chamado psicanalista de data, a supervisão dos seus casos. Então, ele tem pacientes, ele vai ter um supervisor que vai o acompanhar durante as terapias com esses pacientes, e o terceiro é o estudo contínuo. Está sempre próximo da teoria, sempre estudando, lendo, se aprimorando em teoria. Ou seja, é trabalhar a pessoa, análise individual, trabalhar a análise com o supervisor e trabalhar a teoria que cria tudo isso fazendo cursos, estudando, lendo, enfim, conforme a pessoa faz o seu caminho. A reciclagem, né? E é interessante ouvir você falar que Tira. você achou estranho. Eu também estranhei quando eu ouvi falar sobre a supervisão, porque eu não sabia exatamente como era, né, uma supervisão, análise eu já fazia há muitos anos. Eu sabia o que era uma supervisão de ver o sessão de terapia. Ah, sessão de terapia, É, sim. eu Mas ali sabia, eles fazem uma mistura, né? Mas tudo bem. é meio. Tem uma licença poética, eu acredito Sim, ali. sim. Mas eu sabia a partir dali. Só que quando eu ouvi sobre o tripé pela primeira vez, eu pensei, gente, isso é maravilhoso, porque é tudo o que eu compreendo como sendo um reforço que garante uma atuação bacana numa profissão nova, como era o meu caso ali, escolhendo, né, fazer uma transição de carreira e tal. Certamente. Que, ao mesmo tempo, me parecia infinito, e tem uma Uhum. angústia aí desse infinito, mas que fazia muito sentido, porque eu sempre me via como uma pessoa que, na profissão anterior, estava me reciclando e buscando estar em contato com pessoas mais desenvolvidas do que eu na profissão. Ou seja, talvez eu sempre tenha praticado um pouco disso. E você falou que é importante para ajuda nessa profissão, mas não sei se é a diferença ou seria o ideal, é que é contínuo, não é que a gente vai fazer durante o primeiro ano, o segundo ano. É algo que eu acho que para sempre é muito tempo, mas eu imagino que por muitos anos, idealmente para sempre, pode mudar a forma, pode mudar a frequência, eu não sei, de repente daqui 20, 30 anos, mas o jeito que eu vejo hoje, eu imagino que sim, eu vou ter sempre coisa para estudar, vou ter sempre assunto para minha análise pessoal, e a supervisão, eu sigo imaginando que eu também vou ter sempre um caso diferente, uma surpresa. Eu não me vejo em algum momento falando, agora eu já sei tudo. Então, eu acho que esse não sei tudo é uma parte de uma essência, né? De vamos morrer e não saberemos de tudo. Exato. Mas eu entendo também que você disse que não é regra, né? Uhum. Tem pessoas, psicanalistas muito conhecidos, muito famosos, que falam, né, assim, abertamente sobre não fazer mais supervisão e tal. E eu, do meu lugar aqui de uma psicanalista nova de estrada, né? Eu ouço isso e para mim me parece impossível, até porque eu acho que é muito sobre esse pneu pouco rodado, né? Que eu ainda tenho. Mas será que daqui a 20 anos, eu sempre falo, né, que
nenhuma experiência é individual. As Uhum. histórias, elas vão se repetindo, só muda o nome, endereço, e a roupa, a cara de quem está contando, assim. Talvez seja isso. Eu tenho esse achismo de pensar que essas pessoas muito experientes, elas estão aí com essa bagagem de revisitar 1000 vezes as mesmas histórias e talvez por isso tenha essa abertura. O que você acha? Pode ser outra coisa que eu imagino, de repente muda a forma, por isso que eu falei, de repente para ou muda a forma, ao invés de ser uma supervisão, de repente fazem tipo uma discussão de caso com outros colegas com a mesma experiência, porque me veio à cabeça, se a gente lê a história do Freud, dos primeiros psicanalistas, mesmo que não havia supervisão ainda quando Freud começou, isso veio 10, 15 anos depois, ah, tem várias histórias deles trocando cartas. Cartas, literalmente cartas, ou também figurativamente. A famosa história do Jung, que passou sei lá quantas horas com o Freud, conversando, trocando experiências. O Ferenczi, com várias histórias de tanto se aconselhar ou supervisionar com Freud, como ser o aconselhador de pessoas com menos experiência. Então, essa prática vem de muito tempo, né? Muitas pessoas falam que foi Ferenczi, inclusive, que começou porque ele falava que era importante que a pessoa se conheça cada vez mais profundamente para poder atender os outros. Então, a história do manter a análise indo vem baseado nele, não necessariamente ele que botou essa palavra no papel, né? Não tem um artigo dele falando, mas vem muito da ideia dele que ele falava que a gente nunca está terminado. Ele falava que tem que ter um olho de fora para ajudar a dar suporte na análise. Eu acredito que sim. Faz muito sentido isso, porque o quanto a gente se perde nesse personagem do ser Uhum. analista, de todas as histórias. Eu, pelo menos, me vejo muitas vezes precisando, é uma necessidade, dessas separações, de o que é a minha história, como a história do outro me impacta, como que eu sinto cada nuance dessas. E sobre, né, a supervisão, ela ter começado a existir depois, né, que a psicanálise começou, a ser praticada, para mim vem muito de uma necessidade, que é natural do ser humano. Se a gente for olhar, por exemplo, isso hoje, socialmente falando, já está um pouco mais perdido, né? Mas na história da humanidade, em todas as sociedades, seja ela mais desenvolvida ou menos, sempre teve essa tendência de os mais novos terem a bênção e a palavra de um mais velho que já percorreu esse caminho. Por Sim, que que na psicanálise isso seria diferente, né? exato. Ou menos eficaz? E tem o risco que se corre de pessoas que acham que nunca estão prontas. Ah, eu não terminei minha análise ainda. Eu preciso de mais fundo na minha análise. E coisas do tipo, ou seja, que o tripé começa a tornar um impeditivo. Eu preciso estudar mais. Eu lembro quando eu comecei a atender, uma das primeiras coisas que me veio foi a sensação de eu sei muito menos do que eu achava que eu sabia. Quando começou o estágio ainda, me deu um desespero de eu tenho que começar a ler tudo porque estou vendo que eu não tenho conteúdo. Eu creio que o tripé, ao mesmo tempo que é a base, que é necessário, não pode virar um impedidor. O psicanalista entrar nessa círculo de eu ainda tenho conteúdos para trabalhar em mim, eu ainda tenho conteúdos para estudar, e então eu não posso começar. Eu vou na supervisão e eu tô indo mal na supervisão, que eu já ouvi pessoas falar isso. Eu vou na supervisão e eu só apanho. Eu penso, como assim apanhou na supervisão? Sei você, eu apanho por quê? Porque na supervisão eu vou enxergar é, camadas ali em mim que eu só estou enxergando porque eu estou atendendo outra pessoa que está me cutucando aquela camada. Então, eu já tenho ali todas as camadas, né, que eu levo para minha análise individual, que são conscientes de, enfim, coisas que no meu dia a dia, pessoa física, me incomodam. E ainda tem as camadas que o paciente me cutuca. Então, eu muitas vezes me senti em supervisão como se, pô, não acredito que eu vou ter que olhar para mais isso. E esse mais isso, todas as vezes que eu olho, aí eu olho lá na minha individual, isso mexe nessa organização do atendimento do paciente comigo.
É impressionante, assim. Eu sou muito fã do tripé, então. Mas eu não acho que é apanhar. Eu entendo, a sensação é a mesma. Mas eu vou mensalmente na minha supervisão e eu ouço, pra mim, eu acho muito interessante, muito rico, porque eu começo a ver coisas que eu não tinha visto. Não vou Talvez falar a que não é gente seja um sofrido. pouco masoquista nesse aspecto, né? De E fala, gostar. mas eu não vejo que eu tô apanhando. Pra mim, poxa, que legal que tem essa pessoa que sabe muito mais do que eu, tem muito mais experiência e que fala, Alexandre, será que essa dificuldade que você está tendo com esse paciente não é algo da sua história? Aonde na sua história tem isso, poxa, realmente. Então eu vejo como quase, não vou falar que é um amigo, porque também não é amigo, é o supervisor, mas alguém que está ali para me ouvir nas minhas histórias com os pacientes e me chamar a atenção, tanto dos aspectos, às vezes, prático, de como manejar alguma situação específica, né? Mas o mais importante é apontar as contratransferências que a gente tem, que eu tenho. Mostrar que aqueles casos, eu imagino que todos, que a gente enrosca em que não sei o que fazer e parece que não está encaminhando, que está quase sempre, para não falar todas as vezes, é algo meu que eu não estou vendo. E são todas as vezes. Eu não quero falar todas as vezes e esquecer, passar algumas, mas sempre poxa, não é o paciente que não está caminhando. Tem alguma coisa em mim, um ponto cego, uma conta transferência, muito provavelmente, que o supervisor aponta. E até aquele momento eu não tinha visto. Então era um Sim, mas pouquinho. para mim é bem ambíguo esse sentimento. Para mim é uma satisfação junto de uma frustração, eu diria, de, primeiro, como Hum, assim eu não tinha enxergado isso em mim? Como assim eu vou ter que adicionar isso à minha lista da eu já minha tenho análise tanta coisa individual? para levar. Exatamente. Então, para mim é uma ambiguidade muito grande, só que é um alívio muito grande, porque é o que você falou, né? Eu percebo algo que estava oculto e que isso faz rodar melhor a terapia, a análise dos meus pacientes. Então, é como Exato. se isso desse um empurrãozinho, assim, que antes estava travado, como você mesmo disse. Eu concordo com isso. E até acontece de. Tá falando de um caso específico do paciente A, e durante a supervisão, alguma pergunta que a supervisora faz, eu lembro de algum outro paciente. E aquela pergunta que ela faz, quando eu respondo, vejo um outro enrosco que eu nem tinha me dado conta ainda. E E- quando a gente vê o colega trazendo os casos dele, que ah, para mim sim, é super rico, porque eu não, a gente não tem tempo, né, sim. de levar todos os casos em uma supervisão de uma vez só, né? Então, quando tem muitos casos, tem que ter mais supervisões, mas é incrível o quanto eu escolho, né, ali, então, ok, essa situação hoje está mais crítica, vou levar. E o colega que participa da supervisão comigo traz um outro caso que complementa, talvez, um paciente que eu tive que É. optar ali por não aprofundar tanto ou não levar naquele momento. Isso é impressionante. Até para dar um contexto, para quem não faz supervisão ou faz de outra forma, tem pessoas que fazem supervisão individual, é só o analista e o supervisor, e tanto eu como a Tamires, a gente faz em duplas. Então, sou eu e uma outra colega psicanalista fazendo ao mesmo tempo. A Tamires também faz com outro colega ao mesmo tempo. Então, é disso que ela está falando, que são dois psicanalistas ao mesmo tempo falando com o supervisor, que aí tem essa troca. Quando me ofereceram esse modelo no primeiro momento, eu fiquei resistente. Por que que eu vou dividir com alguém? Mas realmente é rico, porque aí tem a minha hora e eu fico na hora da colega ouvindo os casos dela. E sempre tem coisa que é junto, né? Sempre tem coisa que é um É, o caso que eu não inconsciente trouxe. se conecta em todas as atividades da vida de um psicanalista. É Exato. impressionante isso. Desde a análise, né, individual, que eu vejo quantas vezes, assim, de última hora também eu decido que, não, eu vou deixar vir o que vai vir, não o que eu planejei, que nada mais é do que uma defesa, né? Eu ficar planejando a minha Sim. análise. E aquilo abriu ali um leque de conexões com questões de pacientes, outras questões minhas. Na supervisão é a mesma coisa para mim. Eu vejo essa mágica acontecer toda a supervisão que eu faço. Já que o nome do episódio é o tripé e o tropeço,
Um tropeço como o meu é ir para a supervisão, até já parei, né? Preparado, vou falar do paciente A, e se sobrar tempo, eu falo do paciente B. Chega lá, eu não falo de nenhum dos dois. Eu falo de um caso que para mim não tinha problema nenhum. Já me aconteceu de chegar pronto, é esse que eu tô com dificuldade, e a supervisora pergunta, Alexandre, vamos só passar a lista dos seus pacientes. Quando eu tô só falando assim os primeiro nome, só que eu passo para ela, e ela parar num que não tinha nada a ver, que não era o que eu estava preparado, que eu achei que não tinha problema, e ela fala, me conta desse paciente. E aí eu, como assim? Não tem nada pra falar, tá tudo bem. E aí começa a falar e vem um monte de coisa. Não sei se é um tropeço, porque acaba sendo bom, mas tropeço no sentido que não era o caminho que eu Ah, queria, tentando eu acho que direcionar. sim, eu acho que é um tropeço positivo. Pelo menos os tropeços que eu vivi, e esse que você está contando, são tropeços que a gente tropeça e vai para frente, né? Todo tropeço é assim. O bom do tropeço é isso, a gente até É acelera, né? isso. A gente dá uma aceleradinha. Então, eu eu tenho assim uma situação muito simbólica, muito forte para mim de um tropeço que eu acho que me levou para frente, mesmo tendo perdido ali a paciente, mas que isso gravou em mim. São os registros que eu vou guardando e que isso vai formando Sim. a minha atuação como psicanalista. Eu estava atendendo uma paciente e eu não estava acreditando na história que ela estava me trazendo. E aí eu passei ali 3 semanas nesse fortalecimento de não acreditar na história, quando eu deveria, né? Eu deveria dar a mão para essa história que, enfim, seja lá o que for, eu estava numa contratransferência fortíssima. E quando eu cheguei na minha supervisão, trazendo essa percepção, aí que eu entendi que fazia parte da minha contratransferência e era tarde demais. A paciente deve ter sentido. Eu fico muito feliz assim disso ter sido logo que eu me formei, porque me deixou muito alerta para o quão aberta, né, eu devo estar para tudo aquilo que um paciente me trouxer. E que se eu não tiver, isso vai ter implicações que eu talvez só pegue quando já não tem mais jeito. E não é pelo paciente ir embora, porque paciente vem e vai, mas é muito pelo processo mesmo, né, daquele paciente que eu não pude colaborar por minha própria culpa, né? Vou dizer culpa, mas por minha própria inconsciência, acho que é o mais justo, né? Eu ia falar disso, quando você disse a frase perdi o paciente, eu não sei se a gente perde o paciente, mas aí é uma outra discussão. Que eu creio que eu lembro de todos os pacientes que já passaram por mim, e aí se colocar os estágios junto que eu fiz, já tem um número razoável. E tenho uma sensação de que eles são meus pacientes. Seja porque eles ainda contribuem para a minha formação, porque eu estou lendo alguma coisa, estou estudando, eu estou com um paciente atual e vira e mexe volta a histórias, seja as histórias parecidas, seja as histórias exatamente diferentes, seja o jeito que eu falei com um ou com o outro, mas perder paciente é uma coisa que fica na minha cabeça Não, se é mas o perder, real ou não. você está falando algo que é muito justo mesmo. Porque esse paciente, eu vejo que todos os que já passaram por mim, desde grupo didático, eu integrei parte, né, de tudo que foi vivido. Então, esse perder, ele é uma linha muito tênue mesmo. Tem É, razão, eu já concordo li com isso. gente falando que uma vez que a relação paciente e analista nunca termina, que Sim. sempre fica. Sempre, eu sempre vou ser analista de alguém. Eu vejo que a análise pode terminar, mas a relação, de fato, não, porque se estabelece ali, né, uns papéis. Então, isso, eu, pelo menos hoje em dia, né, eu não conseguiria me ver fazendo amizade, por exemplo, com alguém que foi meu paciente. Eu acho que isso quebraria, inclusive, a ressonância desse processo. Mesmo no futuro, né? Mesmo hoje ou no futuro, eu não sei, Sim. eu não posso falar daqui a 20, 30 anos, como a gente falou no começo, né? Os psicanalistas que dizem que não fazem mais supervisão, eu não sei o que que muda. Eu não sei até que ponto isso se altera, né, na percepção da atuação. Enfim, quanto limite é possível se colocar mesmo se extrapolando uma relação. Eu não sei. Então, só posso falar pelo hoje mesmo, né?
Então, eu falei da supervisão individual e dessa que fazem dupla. Tem uma supervisão que eu vejo por aí que eu não gosto, que eu até falo que para mim não é supervisão, quando é em grupo. Então, eu vejo alguns casos, inclusive comercialmente vendendo, supervisão com 20, 30, já vi com 50 pessoas. E aí tem uma pessoa que vai levar um caso e vai ter lá o professor, a professora que vai ajudar naquele caso. Isso para mim não é supervisão, isso para mim é estudo de caso. Casos clínicos, né? Casos clínicos, É. tô com dificuldade nesse paciente, eu vou lá, falo com uma pessoa mais experiente e tem um público assistindo. Porque eu já participei como assistindo uma situação dessa e não é supervisão. É um psicanalista que está com dificuldade, leva e alguém mais experiente dá conselhos. Isso não é supervisão. Podem até chamar de supervisão, mas não. É casos clínicos, é estudo de caso, pode chamar de qualquer outra coisa. Porque, Mas até porque isso, em mim, diminuiria muito a minha capacidade de me abrir sobre como eu me senti. Porque é isso, a esse, supervisão a gente está abrindo uma ferida também. exato. Aí esse tipo de pergunta não acontece. Aí é tudo o paciente falou, o paciente fez, o paciente fez. Eu perguntei isso, isso, isso. Eu vejo que às vezes pergunta, explora tal e tal coisa, e para aí. Obviamente, num público de 50 pessoas, ninguém vai perguntar, isso reflete sua história? Ninguém vai chegar em algo do tipo, até por respeito. Então, Uhum. nunca vai realmente tocar ferida. É realmente pedindo um conselho pro irmão mais velho. E era isso. Mas E formatos e formatos, é né? formatos e formatos. Por isso que isso me traz aquele ponto que eu comentei com você antes, quando a gente estava vendo o episódio de hoje, como seria, sobre o quão positivo é a gente perguntar para o nosso analista se ele faz supervisão, em que formato. Isso me parece um pouco tabu, sabe? Mas é algo que, se um paciente me perguntar, eu ia ficar muito feliz em poder dizer que sim, eu faço uma supervisão com alguém que é um didata, eu mantenho a minha individual, porque eu acho que isso inclusive gera com mais força o ambiente ali de segurança, de acolhimento. E quase ninguém Exato. pergunta isso. Eu já muitas vezes olhei para trás e pensei, poxa, mas eu não perguntei para nenhum dos meus analistas se eles fazem. Hoje em dia, eu acho que eu sinto menos essa necessidade por eu fazer análise com pessoas de dentro da instituição, lá do Sim, IBCP. sim. Então, são professores. Mas antes, quando eu não estava em análise e supervisão, né, com esse tipo de profissional, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, que agora já foi, mas não sei, o que que você pensa disso? Nunca pensei em perguntar, de novo, porque eu faço com pessoas de dentro do IBCP e eu assumo que eles façam, mas eu já fui perguntado. Por acaso ou não, com uma paciente que estuda psicanálise, e um dia ela chegou na sessão, que ela tinha provavelmente estudado, e perguntou se eu fazia análise e supervisão. Mas eu falei para ela, sim, eu faço, mas eu achei que seria interessante, mais ou menos pelo que você falou, para ela saber que sim, que é uma prática feita, que é importante, enfim. Então eu achei que, por saber que ela está estudando, que ela tem a intenção de se tornar psicanalista, ela sabe que sim, que o analista dela faz supervisão, o analista dela faz individual, que eu sigo estudando, que eu sigo lendo, isso ela sabe porque me acompanha em outros podcasts e coisas que eu faço, mas eu achei que seria interessante, não estaria abrindo muito da minha vida, até porque se ela está estudando, ela deve esperar que todo psicanalista faça isso. Mas eu achei que para ela E seria aí, assim, interessante. esse papo aqui é justamente para quem está estudando, né, para quem Exato. está se formando. Eu duvido muito que um paciente que não esteja, né, dentro desses escopos vá perguntar, mas para quem está estudando e para quem está se formando ou vai entrar na formação, é uma pergunta que me parece interessante. Eu gostaria de ter tido esse insight, sabe? Pergunta e me conta depois. Agora, essa parte crucial da formação, enfim, né? Eu acho que varia muito de escola para escola, de instituição para instituição, mas eu sempre me senti num ambiente muito seguro ali dentro do IBCP. Mas eu sei que algumas escolas, elas, enfim, você pode fazer a sua análise, a sua supervisão com quem você quiser. E aí, esse com quem você quiser que é o ponto cego, né? Que
Pode essa ser. pergunta pode cair bem. Outra coisa da supervisão, eu acho que para quem nunca fez, para quem receia, ele é um espaço de escuta da gente que escuta. Não é um espaço de julgamento, não é um espaço que você fez errado. Eu vejo, de repente aí vem o apanhar, não sei. Eu fui, tá, tudo que eu fiz estava errado. Eu não Mas é vejo a desse jeito. percepção da É pessoa, percepção, né? exatamente. Mas é um espaço de escuta, é um É. espaço de você falar. Se a pessoa pergunta, você perguntou isso, você explorou isso, e você fala, não, não quer dizer que você está errado. Aí ela está te abrindo possibilidades, pontos que de repente não foram vistos por você ainda. Mas eu vejo mais como um espaço de escuta. Confesso sim que nas primeiras supervisões eu saía com certa frustração, mas foi bem no início. Eu acho que ainda no estágio, acho que as Aí eu saio primeiras muito duas ou ainda. três. Você é muito o mundo ideal, então, porque eu saio muito frustrada. Mas a minha frustração, ela me mostra o quão preocupada e comprometida eu tô com os meus pacientes. Eu cheguei nesse ponto, porque eu tenho uma autocobrança muito grande de ser uma boa psicanalista. E aí, quando eu vou na supervisão e eu vejo que tinham pontos cegos, ai, poxa vida, e como que isso deixou pendente no processo dos meus analisandos. No dia que eu faço supervisão do mês, eu tento não ter mais compromisso nenhum no resto do dia. Porque eu sei que eu vou sair de cabeça cheia. Eu sei que eu vou sair, assim, escrevendo um monte de coisa, né? Um monte de lição de casa. Mas eu não saio bravo com a minha supervisora, por exemplo, como na primeira e segunda vez que eu fui lá no estágio, eu saí Ah, bravo com a pessoa. ah, não, eu saio brava comigo. Então eu saio cheio de coisa, não, olha, tem que fazer isso, mas de repente eu já tô no outro nível, acho que foi isso que você brincou. É porque eu me dei conta que eu vou achar coisa. Eu vou seguir achando coisa. E eu vou seguir achando coisa pra eu melhorar. E me convenci que é bom que seja assim. Que eu vou seguir melhorando, que eu vou seguir achando coisas pra melhorar. Que quando eu achei que eu tô bom, aí que é o perigo. Mas eu não saio de forma nenhuma. Por mais que eu feche, nossa, é a semana que vem, nossa, é amanhã. Então tem um pouco de sofrimento ali, mas eu sei que é bom. Eu sei que é por uma coisa boa. Eu sei que ela vai estar falando. Ambiguidade, é o sofrimento e a satisfação da coisa boa, né? Eu, Porque eu lembrei de uma sessão de supervisão que a supervisora terminou um pouquinho mais cedo. E ela fez assim, Alexandre, podemos parar agora? Porque eu acho que já teve muito conteúdo pra você, né? Aí eu pensei, nossa, ela ficou com dó. Aí eu nunca dei risada. Ela, não, eu tenho tempo, quer seguir, mas eu acho que já foi muita coisa. Porque realmente, cada coisa que eu trazia vinha uma, né? sim, vai desdobrando infinitamente se a gente deixar. E eu imagino que ela até ela se assustou que tinha tanta coisa. Mas o que que eu posso fazer? Quer parar? Paramos. Realmente, tem lição de casa aqui até o próximo mês. Eu faço isso com o paciente, né? Já quando eu percebo que a sessão está num ponto ali de exaustão, muitas vezes eu faço escolha. Então, por que que o supervisor não faria isso, né? De evitar essa saturação que às vezes não, eu acredito que praticamente sempre prejudica na elaboração. O que vai fixar assim, de importante? Eu Ficar vejo 5, 10 que minutos a mais para cumprir o horário. para cumprir horário, aí você dilui a obra, famoso diluir a obra. É melhor parar antes. Eu acho que o supervisor também é sábio nessas horas, eu agradeço. E uma última coisa sobre supervisão é o supervisor e o analista ser a mesma pessoa ou não. O que que você acha, Tamires? Eu acho que não. Mais uma vez, pela saturação, eu sou super contra saturar uma, um encontro, porque é um encontro, né? Então, aquela coisa de eu vou plantar um pouquinho dessas sementes, outras daquela, e no fim você não sabe o que está nascendo. Eu acho que isso é bem confuso, então como eu disse antes, eu gosto, hoje em dia eu vejo a necessidade dessa separação das caixinhas e elas se encontram. Isso é bacana para mim. Mas uma coisa é eu falar da minha vida pessoal, dessas questões, e aí me soa muito estranho virar a chave para poder falar do meu paciente, e como é conduzido, porque a supervisão não é a mesma coisa que uma análise individual, né? Acho que cabe muito na análise individual falar que durante uma sessão o paciente falou tal coisa e isso me incomodou, mas eu não estou falando do paciente, estou falando do meu incômodo. Inclusive, o comportamento do supervisor, da supervisora é diferente. É uma conversa.
o que um psicanalista não é. E eu acho que o analista, ele cuida do sujeito, ele cuida da pessoa. E o supervisor, ele cuida da pessoa que cuida da pessoa, o que é um pouco diferente. É eu chegar e falar, você lembrou de fazer isso? Lembrou de fazer aquilo? O Um exemplo. supervisor, para mim, é um guarda-costas do analista. Porque o supervisor, ele vai apontar o que a gente não está enxergando, e isso evita que eu caia num buraco grande Uhum. nessa análise do meu paciente. O supervisor, ele vai me lembrar de fatores que me preservam, por exemplo, está tomando remédio, pegou a receita, colocou no prontuário. Eu acho que é um guarda-costas mesmo. Exato. Situações, principalmente, bom exemplo, quando traz medicação, eu acho que o supervisor também ele pode ajudar em alguns casos, a pessoa chegar e falar, eu não sei se eu dou conta desse paciente. Acho que é o supervisor que vai falar sim ou não que vai te, mas te ajudar. Se for falar, não, você não dá conta, fala que você não vai atender, não vai te deixar com aquela sensação de que você é incompetente. Uhum. Não me É aconteceu alguém que ainda. está te olhando em perspectiva, né? Exato. E eu sempre falo isso na minha vida pessoal, olhar em perspectiva amplia, né, o nosso horizonte. Quando a gente está muito próximo de uma relação, de uma pessoa, a gente está vendo ali um pedaço que talvez fique muito difícil mesmo de encarar aquela, né, aquela situação. Eu estou focando só naquilo. E aí, quando eu consigo olhar a colcha inteira de retalhos, eu falo, tá, ok. Talvez eu não dê conta deste aspecto desse paciente, mas tem tantos outros que eu já percorri essa estrada e eu consigo, né, carregar essa lanterna para esse paciente, que eu não preciso só me ater àquele lá, que está me doendo ainda. Eu fiquei aqui pensando dificuldades que tem o analista e o supervisor como a mesma pessoa pode trazer. Eu fiquei naquela, poxa, então tô com aquela pessoa uma vez por semana, fazendo minha análise pessoal, com aquele tipo de relação, e aí uma vez por semana eu encontro e ele vira o meu supervisor. Eu acho que vai quebrar alguma coisa aqui nesse meio. Eu já fiquei imaginando que aí, quando ele tá me fazendo as perguntas, supervisor, a minha cabeça pode ir dele como analista, né? E sei lá qual que fazia a fantasia que pode criar na cabeça do neurótico aqui. Criar algum tipo de proteção, de defesa e já ficar algo meio inconsciente, os casos que eu levo, porque já sabe, eu imagino que pode criar muito tumulto dentro da nossa cabeça, e aí nossa cabeça eu falo da pessoa que está sendo analisada e supervisionada pelo mesmo profissional, né? E tem uma coisa para mim que me veio agora. Fazer tudo, análise individual e supervisão com a mesma pessoa, para mim talvez seja um grau de me vulnerabilizar tão alto diante de um único ser humano que eu não daria conta. Eu acho que eu preciso fatiar o quanto, além das caixinhas serem importantes, como a gente já falou antes, eu acho que é isso, é muita vulnerabilização do quanto eu estou expondo, sabe? Quem eu sou, como eu sinto. Para uma só pessoa, talvez eu não desse conta. Interessante. Eu falo interessante porque quando eu escolhi a minha supervisora, um dos fatores, provavelmente o principal, foi que ela era a coordenadora do grupo didático que eu era parte. Então, grupo didático, para quem não sabe, como se fosse um estágio que a gente tem na psicanálise, onde a gente atende colegas com um professor junto. Mais ou menos essa é a explicação, né, Tamires? Isso Simplificando. é uma simulação Isso, de um setting analítico em arena aberta. isso. Então, tem duas pessoas que estão encarnando o papel do analista e do analisando, os outros todos estão observando como analistas Analistas. também, e ali tem uma coordenação de duas ou três pessoas que fazem essa supervisão de como foi também essa análise, né? E a escolha dessa profissional foi exatamente porque ela fez isso por quase 2 anos comigo, e na minha cabeça foi, ela já me conhece bastante, ela já sabe como eu atendo, um pouco, porque ela viu várias vezes, ela me conhece como o meu psicanalista conhece. Então ela sabe provavelmente mais as minhas fraquezas ou aonde eu posso melhorar do que se fosse alguém que começa do zero. Não que não vai chegar no mesmo nível, mas eu achei que economizaria etapas. Além do que eu
eu confio no trabalho dela, né? Daí que eu E olha escolhi. que coisa, isso me leva muito para o motivo, né, que nos faz, como analistas, escolher quem será o nosso analista. Isso é muito importante também para a Sim. nossa formação, para a nossa eh, continuidade, né, de desenvolvimento. Eu escolhi a minha supervisora, que é a mesma do Alexandre, porque a gente tem várias coisas em comuns, não é à toa que estamos juntos aqui, Inclusive os cabelos crespos. inclusive os cabelos, o volume. Eu escolhi a minha supervisora por outros motivos, mas eu sempre via nela, como alguém que eu encontrava ali em algumas atividades, alguém muito objetiva, muito prática. E isso seria muito útil, eu considerei que seria muito útil para eu ouvir, né, essa, essa observação de tantos pontos que acontecem na supervisão. Já o meu analista, que faz a minha individual, eu escolhi porque eu sabia que ele era um cara que não ia me dar mole. E eu precisava disso. Então, quando eu troquei de analista, assim que eu estava para me formar, e eu falei, eu cheguei no limite de estar fazendo uma análise que pode ter aí uma passada de pano, sabe? Uhum. Eu falei, eu vou de cabeça. Eu quero alguém que não vai me dar trégua, que vai me cutucar e vai me provocar ao limite. E é o que eu estou vivendo hoje. Sou muito grata ao meu analista, porém, grandes raivas muitas vezes, que ele sabe, inclusive. Pelo menos a gente imagina que saiba, né? Não, eu falo para ele. Nossa, Eu qual que falo, gente, eu tô falando para você, tô falando para quem tá ouvindo a gente agora. Eu decidi que eu ia de cabeça mesmo. Eu tinha vergonha antes. Bom, né, eu comecei a ter muita vergonha de me expressar quando eu comecei a fazer análise dentro do contexto da formação, né? Porque eram com colegas ali, eh, futuros colegas, enfim, que eu já imaginava que um dia ia talvez entrar para o corpo didático do IBCP. E aí eu não conseguia falar que eu tinha raiva. Ai, odiei a sessão passada, saí putíssima. E eu decidi que eu ia fazer isso, que eu ia usar de todas as perspectivas com o meu analista em prol desse aprofundamento, né, que a gente até falou no episódio anterior. E quando a gente faz isso, né? Que nem o dia que eu cheguei e xinguei meu psicanalista, foi tão bom. Xinguei não, só falei o que eu pensava dele. Mas uma coisa, a gente tá falando muito aqui de conta-transferência. Mas quando começou a supervisão, me ampliou o conceito da conta-transferência, porque eu achava que era assim, a conta-transferência é aquilo que o paciente desperta na gente. Eu fiquei com raiva, eu fiquei com vontade de levar para casa, ou morri de dó, sei lá, né? Então, essa é a conta-transferência. A pergunta que eu ouço às vezes é: quem que você acha que ela está projetando em você? Eu acho que o exemplo que para mim ficou mais marcado foi uma das primeiras supervisões que eu fiz com essa supervisora. Cheguei, falei de um caso de uma paciente e ela perguntou: e o que que você sentiu quando ela estava te falando essa história? E na minha cabeça foi aquela história: quais são os sentimentos básicos? É raiva, é inveja, né? Desse meu jeito, eu falei: o que eu senti? Ela falou assim: eu senti vontade de falar para ela: minha filha, lava essa cara, joga uma água nessa cara, tem esse cabelo, pega a sua malinha e vai pra escola. Sei lá por Quem que que eu falei falaria isso. assim com ela, né? Exato, o que ela falou. Quem que falou isso com ela? Eu falei, ninguém, porque ela fala que os pai e a mãe saíram de manhã de casa, ela fazia tudo sozinha em casa. Eu falei, então, de quem que ela tá sentindo falta? Mas por que que veio isso? Eu falei, acho que no início, eu até meio que pra provocar, porque na hora eu falei, não senti raiva, eu não senti, sabe, não senti nenhum daqueles que a gente aprende, são os sentimentos primários, Uhum. Sentindo a falta ali de um pai que tocasse ela para o mundo. É isso. que olhasse pra ela, falasse, lava essa cara, esse Mas cabelo e muitas vai pra escola. vezes a gente se vê muito, né, nessa, vou dizer, uma doutrinação do ensino, da formação, de buscar o sentimento, né? Sim. Mas tá aí a psicanálise para provar, até numa supervisão, que a fala, ela diz muito mais. Uma fala é muito significativa para encontrar quem é essa pessoa que falaria assim com ela ou quem não falou Quem assim não com essa falou. paciente. E você sabe que, assim, isso foi para mim essa descoberta de que eu precisaria
entender que papel eu estou, né, na análise do paciente e como eu vou fazer diferente do papel original de quem executou. Isso para mim me trouxe um peso de uma Uhum. responsabilidade nova que eu, na hora, assim, foi um choque tão grande que eu pensei, como que eu vou dar conta? Porque a vida do psicanalista, eu tô vendo que a minha vida de psicanalista é isso, é todo dia um como eu vou dar conta disso. E aí isso me trouxe para novos níveis de percepção. Então, como pode, né? Uma só profissão ter tanto desdobramento, Alexandre? Isso. Falando dessa história, eu lembrei, pode ter sido na mesma sessão, que eu ouvi que, de repente, você precisa ser o pai necessário que ela não teve. E eu saí nessa profissão com essa história. Isso que eu falo, eu não saio achando que eu apanhei. Eu sei que essa história. Pai necessário. O que que é um pai necessário? Ela falou, você não tem que ser o pai ideal, tem que ser o pai necessário. Aí eu, gente, o que que é o pai ideal? O que que é o pai necessário? E fiquei com isso ressonando na minha cabeça. Acho que eu resolvi. Na próxima sessão com a mesma paciente, a coisa começou a fazer sentido. Nunca tinha ouvido essa expressão. Não tinha em livro nenhum que eu tinha lido. Mas essa Mas a fase é gente constrói. muito. Essa fase do início, né, da formação, da profissão, eu venho percebendo ela de uma maneira, assim, muito eletrizante, eu diria. Ok? Eu fico com medo, às vezes, de isso ficar comum demais, Isso que é. sabe? Essa coisa de várias descobertas, as emoções e as camadas que vão se aprofundando por conta da minha individual, dos atendimentos, da teoria que complementa tudo isso. Sempre vai ter o que fazer, o que ver, o que aprender. Mas eu acho que é muito especial essa fase. Eu falo isso porque quando eu escuto psicanalistas mais antigos, assim, dizendo que eu já não faço supervisão, ou alguma dessas situações que me parecem irreais, às vezes eu conecto com essa coisa de eu já vi muito, sabe? Que Uhum. hoje em dia eu não posso dizer que eu já vi muito. Deve demorar algumas décadas, eu diria, para chegar nesse nível, mas Exatamente. Então eu valorizo. Eu acho que daqui uns anos eu vou olhar para trás, eu vou falar, aquela época foi muito rica, assim. sem querer mudar muito aqui, mas a gente está falando bastante da supervisão e da análise meio que junto. E eu queria falar uma coisa da formação continuada, do estudo continuado, como se queira chamar. E pelo menos para mim, depois que eu comecei a atender, eu falei quando começou o estágio me deu um desespero, que eu falei, gente, eu não sei nada. E realmente, desde que eu comecei a atender, a sensação que eu tenho é que aí em si eu comecei a estudar. A sensação que eu tenho é que até lá eu não tinha estudado nada. E olha que Igual já tinha aqui. sido mais de 2 anos. Aí que eu comecei a estudar, comecei a ler e leio pra caramba. E sempre acho que eu tinha que ler mais, que eu tinha que estudar mais. Então, eu acho muito necessário. Eu não consigo me imaginar parando, porque eu sei o tanto que tem ainda. Mas uma coisa que eu me lembrei, queria chamar a atenção. Você sabe, eu estou fazendo a leitura da obra do Freud. E várias vezes eu chego num livro, fala de um determinado assunto, e parece que os meus pacientes sabem que eu estou lendo aquele livro. E começam a trazer assuntos relacionados àquele tópico, né? Assim foi quando eu li O Homem dos Lobos, assim foi quando eu li O Homem dos Ratos, assim foi quando eu li o Três Ensaios sobre a Sexualidade. Eu falo, gente, por que que agora tá todo mundo trazendo histórias obsessivas? Por que que agora tá todo mundo trazendo histórias de sexo? A sensação que dá, e voltando, você falou rapidamente a história do inconsciente que se comunica, Uhum. parece que conforme a gente se prepara, os assuntos vêm. E aí eu entro naquela história que não sei se isso é física quântica, de onde que é, mas eu sei que é de um filme que fala sobre física quântica, aquele What the Bleep We Know, lá de Eu acho que eu não sei nem se tem 2005, mais ou tradução, menos. sim. Enfim, que ele fala da história que os índios, quando viram as caravelas pela primeira vez, não viram. Eu não Eles sei, não sabiam reconhecer, não tinha não sabia referência. reconhecer É. exatamente. Então não sei se é porque os pacientes, de repente, os pacientes traziam o assunto e como eu não tinha um entendimento, não tinha conhecimento, eu não via e passava. E conforme eu vou tendo mais conhecimento, eu começo a ver. Pode ser essa a explicação. É aquela coisa, você compra um carro e aí de repente parece que todo mundo ao seu redor comprou aquele mesmo modelo de carro. E quando A gente só roubam o fica teu mais carro, então? atento, né? Um dia me roubaram um Golfe vermelho. Só tinha Golfe vermelho na cidade.
Todos eram seus, que você estava To- achando. Eu nunca tinha visto golfe vermelho na minha vida. Eu comprei um, roubaram. Só em tudo quanto era esquina tinha um golfe vermelho parado e eu verificando a placa. Mas você sabe que você estava falando da teoria, da continuação do estudo, né? Que você se questionou, será que eu paro? Essa é uma pergunta que nem se passa pela minha cabeça hoje em dia, porque a coisa mais gostosa que eu vejo hoje atendendo é conseguir olhar para a teoria e ver o quanto isso existe de fato no dia a dia da clínica. Eu acho muito legal. Quando eu estava me formando, eu não tinha essa perspectiva. Eu comecei a ter na época do estágio, só que eu ainda estava com um volume de situações ali de estudo, de aula, que não me permitia ter essa, vamos dizer assim, uma plenitude de falar, poxa, olha, essa paciente me trouxe isso me lembra Melanie Klein. E aí eu vou, revisito algum texto. É impressionante, porque é tudo muito invisível, né, na psicanálise. A gente aprende um monte de teoria, e aí, quando você tem uma oportunidade de ver a materialização daquilo, para mim é muito bacana, muito. E uma última coisa, a gente está chegando no horário para terminar a sessão. Eu acho que a gente não pode deixar de falar da importância do IBCP, pelo menos para mim, depois da formação, ou seja, o fato de estar vinculado numa instituição, porque, de certa forma, facilita, pelo menos, o estudo contínuo, facilita a análise e a supervisão, de certa forma. Então, eu acho que o fato de estar numa instituição, e a gente está usando o IBCP aqui porque é que a gente faz parte, mas é a instituição que for, de estar numa comunidade ativa de psicanálise, principalmente no momento em que você se forma e que tá, o que que eu faço agora, hoje eu vejo como um passo muito importante que eu dei. Não sei se para você também seria da mesma forma. Eu comentei, né, no episódio, no primeiro episódio, sobre o quanto viver uma segunda transição de carreira, para mim, ao mesmo tempo que foi excruciante, desafiador, foi muito mais bem planejado, muito mais bem estruturado, inclusive sabendo que seria essencial eu me vincular a alguma instituição e ter essa, eu vou dizer uma rede de apoio, porque Uhum. é uma rede de apoio ali Sim. que me dá mais estímulo. Então, os grupos de estudos que nós temos, eles me ajudam a puxar esse carro para não deixar a peteca cair, de olhar para teóricos e ouvir ali o que outras pessoas, né, têm de insight, sempre colabora. Então, eu sabia que para mim seria essencial, então eu tinha um lado meu que me levava muito para essa racionalidade e também com um medo, uma angústia ali muito grande de me vincular a uma instituição com muitas pessoas, porque eu tinha uma fantasia de que eu estava fazendo uma transição de carreira para eu viver num casulo, eu e o meu paciente, no máximo o meu analista, o meu supervisor. Mas eu vinha de um contexto em que eu trabalhava com muitas pessoas e aquilo estava sendo muito desgastante, eu estava fugindo disso, literalmente. Sim. Então eu vivi também essa ambiguidade ao decidir me vincular, né, no IBCP. Mas hoje eu vejo que foi a decisão mais acertada, o meu racional ali me conduziu para a melhor opção, que até hoje tá sendo muito produtiva. Então, gente, para fechar, uma coisa que sempre me chama a atenção quando fala de tripé, e aqui vai meu lado nerd, o tripé é a base mais estável que existe, né? Um banquinho de tripé ele nunca balança. E não importa o tamanho dos pés, ele vai estar sempre estável. Você pode fazer os seus testes em casa, tá? Com 4 pés, o banquinho pode balançar. Com 3 pés, nunca balança. Então, o tripé é a base mais estável que existe. Então, não sei se foi por acaso ou não do tripé psicanalítico, que a gente falou hoje. E já que eu falei do tripé ser estável, vamos falar de chão. E a pergunta para você é: como que você se vê seguindo sem tropeçar, ou mesmo tropeçando, mas sem perder o chão? Deixa os seus comentários, fala com a gente. É uma ótima oportunidade da gente saber como que você que está ouvindo, acompanhando aqui, está vivendo esse momento. Lembrando que a contribuição ela vai muito além, né? Quando você deixa um comentário, isso pode trazer perspectivas novas para futuros episódios.
Então vai fazendo essa máquina girar desse papo infinito. Você acha a gente sempre no YouTube, no Instagram, sempre é Papo, Paappo, de analista. O nosso e-mail é papodeanalista@gmail.com. Diga o seu. O meu é o Pensamentos Andantes. E o meu é o tamires.rs. Nos vemos na próxima? Até a próxima, gente. Tchau, tchau.